distância, Yosemite parece um refúgio natural, mas para aqueles que habitam seus vales e penhascos, este lugar é uma região selvagem onde apenas os mais astutos, os mais pacientes ou os mais violentos sobrevivem. Embora seja listado como parque nacional, as mesmas leis antigas se aplicam aqui como em qualquer canto esquecido do planeta. Localizado no coração da Califórnia, Yosemite abrange mais de 3.000 quilômetros quadrados de formações de granito, florestas densas e cursos d'água em cascata. Sua variedade de habitats permite que espécies que raramente compartilham terras o façam e persigam umas às outras. Ursos negros vagam pelas encostas, leões da montanha caçam silenciosamente e coiotes andam em bandos. Veados mula atravessam os prados atentos a qualquer som, porque aqui um erro não se corrige, paga-se com sangue. Ao contrário de outras regiões, Yosemite perdeu seus lobos há mais de um século e caçadores oportunistas preencheram a lacuna. O inverno os força a descer para altitudes mais baixas, a primavera reativa a urgência e as estações marcam ciclos severos. Cada dia renova uma rotina ancestral, caçar ou ser caçado. Não há espaço para compaixão ou erro. Aqueles que prosperam o fazem às custas dos outros, porque essa é a única língua falada nesta região. Bem-vindo a Yosemite, um lugar que não perdoa fraquezas. Nesse ambiente de tensão constante, certas criaturas aprenderam a se mover com furtividade e astúcia. Uma delas é o urso negro americano, um gigante silencioso da floresta. Suas garras poderosas, longas e afiadas podem rasgar cascas de árvores ou abrir um tronco com facilidade, ferramentas perfeitas tanto para a defesa quanto para a busca de alimento. Seu corpo enorme e musculoso se move com agilidade surpreendente, sendo capaz de subir em árvores e nadar em rios com a mesma habilidade. Mas talvez sua arma mais refinada e precisa seja seu olfato. O urso preto tem um olfato até 7 vezes mais apurado que o de um cão de caça, o que lhe permite detectar comida, carniça ou a presença de outros animais a vários quilômetros de distância, mesmo através de barreiras naturais, como florestas densas ou cursos d'água. Apesar do seu tamanho e aparência imponente, a realidade de sua dieta é quase paradoxal. Embora possa parecer incrível, a dieta do urso negro em Yosemite é dominada por plantas, frutas e bagas, que ele coleta em abundância durante as estações mais quentes. Na primavera e no verão, ele aproveita a explosão de vida vegetal, brotos tenros, raízes nutritivas, bagas maduras e frutos silvestres. Essa base vegetal fornece a maior parte de sua energia, vital para sustentar seu corpo enorme. No entanto, o urso também incorpora outros elementos à sua dieta. Durante a época de desova, ele caça trutas nos riachos cristalinos que correm pelo parque, enquanto insetos e larvas completam esse cardápio diversificado e adaptável. Assim, a vida do urso em Yosemite é, em geral, relativamente pacífica. Mas, ocasionalmente, a verdadeira natureza do urso negro é revelada quando uma ameaça se aproxima de seus filhotes. Sua violência não é constante nem caprichosa. Ela surge quando a sobrevivência de seus filhotes está em jogo. Então, a mãe ursa se torna uma guardiã implacável, capaz de enfrentar predadores muito maiores. Nesses momentos, a criatura pacífica dá lugar a um adversário formidável, movido por um instinto ancestral que não tolera concessões. Em Yosemite, os ursos negros são uma presença comum e significativa. Sua população está bem estabelecida no parque, onde encontram um ambiente favorável e diversos recursos para sua sobrevivência. Quando chega o outono, os ursos iniciam um processo que lhes permitirá enfrentar o inverno, a hibernação. Antes desse período, o urso entra em uma fase de hiperfagia, consumindo até 20.000 calorias por dia para acumular as reservas de gordura necessárias. Um macho adulto pode pesar entre 120 e 275 quilos no início da hibernação, perdendo até 30% do seu peso corporal durante esse processo. Durante a hibernação, seu metabolismo desacelera para cerca de 1/4 de sua taxa normal, permitindo que sobrevivam sem comer, beber, urinar ou defecar por vários meses. Sua frequência cardíaca diminui de 50 para 8 batimentos por minuto,
e sua temperatura corporal cai ligeiramente, permanecendo em torno de 31 graus Celsius. Ao contrário de outros animais, o urso negro não entra em hibernação profunda. Ele pode acordar se se sentir ameaçado, embora geralmente permaneça em um estado de sonolência que lhe permite reagir a estímulos externos. Com a chegada da primavera, o urso emerge de sua toca, mais magro, mas pronto para retomar sua vida na floresta. Sua primeira ação geralmente é procurar comida para recuperar a energia perdida durante o inverno. Quando o urso preto retorna ao seu domínio, outros predadores começam a marcar presença. O equilíbrio em Yosemite é inabalável e a história de sobrevivência continua em cada canto do parque. Entre eles, o coiote se destaca como um sobrevivente natural, moldado pelas condições mutáveis do parque e por uma astúcia que lhe permite adaptar-se a praticamente qualquer ambiente. Diferentemente de seus primos urbanos, os coiotes da montanha que habitam este parque têm pelos mais grossos e uma constituição muito mais robusta, resultado de gerações suportando invernos rigorosos e altitudes elevadas. Ágeis, mas de constituição sólida, eles atingem cerca de meio metro de altura, do chão aos ombros, e seu corpo mede entre 75 e 85 centímetros de comprimento. Esses predadores pesam entre 9 e 11 quilos, embora alguns exemplares possam ultrapassar esses números. Nas pastagens do Vale de Yosemite, especialmente durante o inverno, os coiotes vagam pela terra em busca de comida. Sua dieta é variada, mas consiste principalmente de roedores, como esquilos terrestres, camundongos e esquilos terrestres. No entanto, seu cardápio pode incluir pássaros, coelhos e até carniça, quando surge a oportunidade. Sua estratégia de caça se desenrola em um silêncio tenso e concentrado. O coiote permanece imóvel, atento aos menores sons sob a neve. Suas orelhas estão levantadas, buscando capturar o toque sutil de uma presa escondida. Então, lenta mas decisivamente, ele se prepara. Seu corpo se tensiona, suas pernas se posicionam e, num movimento único, preciso e medido, ele salta para o local onde detectou o movimento. Surpresa e velocidade são essenciais para capturar suas presas, quase sempre escondidas sob o cobertor branco. Para atingir essa precisão na caça, o coiote depende de uma visão adaptada ao ambiente, que se concentra principalmente em distinguir tons de azul e amarelo. Cores como vermelho e verde são indistinguíveis para eles, aparecendo como variações de cinza ou marrom. Essa adaptação não é uma limitação, mas sim uma vantagem evolutiva que facilita a detecção de movimentos e contrastes em condições de pouca luz, essenciais para sua atividade crepuscular e noturna. Com astúcia incansável, os coiotes se estabeleceram como uma presença constante em Yosemite. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, de florestas densas a planícies abertas, permite que ocupem espaços onde outros predadores não conseguem. Além de serem caçadores oportunistas, eles desempenham um papel essencial no controle de pequenas populações de roedores, uma tarefa silenciosa que mantém o delicado equilíbrio do ecossistema. Durante os meses mais rigorosos do inverno, quando a neve cobre os vales e as presas são escassas, o coiote demonstra sua astúcia ao máximo. Nessas circunstâncias, ele não hesita em perseguir uma raposa cinzenta, uma concorrente direta pelos mesmos recursos. Ambos se movem com cautela, cientes de que, em um ambiente tão exigente, qualquer oportunidade pode significar a diferença entre a fome e a sobrevivência. Aproveitando seu tamanho e força, o coiote aguarda o momento oportuno. Ele mede cada movimento e, quando a distância é ideal, ataca. Captura a raposa e garante uma fonte de alimento em momentos de dificuldade. Esse comportamento destaca sua capacidade de se adaptar e sobreviver, mesmo que isso signifique transformar um competidor em presa. O coiote de Yosemite é, em essência, um reflexo da resiliência e adaptabilidade da vida selvagem neste parque icônico. Sua presença, ainda que discreta, é essencial para manter o delicado equilíbrio da natureza nesta região.
No entanto, a mata nativa ao redor nem sempre oferece descanso. Nesses mesmos cantos, as cobras compartilham territórios, áreas de caça e esconderijos. Yosemite abriga uma variedade de espécies, desde a esquiva cobra listrada até a poderosa cascavel do Pacífico. Cada uma ocupa seu nicho, adaptando-se ao clima da montanha e às presas que abundam nos diferentes setores do parque. Furtivas e pacientes, essas cobras se movem com cautela, aguardando silenciosamente pequenos roedores ou pássaros desavisados. Sua picada, no caso da cascavel, é letal em questão de minutos, enquanto outras espécies recorrem à constrição ou à perseguição prolongada. Cada uma, com seus próprios métodos, mantém seu lugar no delicado equilíbrio da floresta. Durante a época de acasalamento, a cena se torna algo inusitado. Dezenas de machos perseguem uma única fêmea, com seus corpos entrelaçados em um movimento constante de deslizamento sobre as folhas caídas. A competição é silenciosa, mas implacável. Sem emitir nenhum som, os machos se confrontam, pressionando os rivais e tentando manter contato com a fêmea o máximo possível. Essa dança de escamas pode durar horas, enquanto os galhos secos cobrem o cenário sem interferir na luta. A imagem é quase irreal, uma massa viva de escamas e músculos se movendo para frente como um único organismo. Não há vínculo emocional, apenas o desejo instintivo de perpetuar a espécie. Finalmente, após uma batalha constante, um dos machos consegue levar a melhor. Usando sua astúcia e resiliência, ele mantém o contato necessário para completar o acasalamento, garantindo assim seu lugar na próxima geração que habitará Yosemite. Além dessas interações complexas, o cérebro reptiliano guia cada movimento com precisão implacável. Nesses animais, a existência se reduz a uma sequência simples: caçar, matar, alimentar-se e, quando a estação exigir, reproduzir-se. Nada mais. É essa falta de distração que os torna perigosos. Em qualquer ecossistema onde residam, sua presença é uma ameaça invisível, um perigo que se esconde sob pedras, galhos ou poças de água parada. Entre as armas químicas da natureza, poucas se comparam ao veneno da cascavel do Pacífico, a principal espécie venenosa de Yosemite. Embora seu poder letal seja menor do que o de outras cobras venenosas em outras regiões do mundo, seu veneno contém hemotoxinas que destroem tecidos, causam hemorragia interna e paralisam as presas em minutos. Essa capacidade a torna uma predadora eficaz, adaptada aos diversos ecossistemas do parque. Há milhões de anos, esses répteis possuíam membros vestigiais, vestígios ósseos que hoje estão reduzidos ou completamente ausentes. A evolução suavizou essas estruturas, dando-lhes uma vantagem crucial: a furtividade absoluta. Sem pernas, as cobras adotam um andar que lhes permite deslizar por rachaduras, sob folhas secas ou sobre galhos pendentes, usando a contração rítmica de seus músculos e escamas ventrais para se impulsionar silenciosamente. É esse mesmo recurso que lhes permite escalar, nadar e avançar em linha reta ou em zigue-zague com igual eficiência. Seus olhos, sem pálpebras móveis, permanecem abertos perpetuamente. Cobertos por uma camada translúcida que protege a superfície ocular, permitem que a cobra observe sem piscar, adaptando-se às mudanças de luz na mata. Alguns espécimes percebem variações de temperatura no ambiente, detectando o calor emitido por corpos vivos, mesmo na escuridão total. Além disso, sua língua bifurcada captura partículas químicas suspensas no ar, enviando-as ao órgão vomeronasal, uma estrutura interna especializada que lhes permite ler o ambiente, identificar odores e localizar presas ou rivais. De vez em quando, à medida que seu corpo cresce ou se regenera, a cobra troca de pele. Os répteis realizam esse processo porque, diferentemente dos mamíferos, sua derme externa não se renova gradualmente. Em vez de remover as células mortas aos poucos, elas eliminam toda a cobertura de uma só vez. Essa mudança se repete várias vezes ao ano e permite a eliminação de parasitas, a renovação de camadas danificadas e a manutenção de uma textura lisa e funcional no ambiente hostil em que vivem. Essa renovação constante é essencial para que a cobra mantenha sua agilidade e resistência durante os longos períodos de imobilidade que sua vida exige. É essa mesma paciência que define grande parte de sua existência.
Uma cobra pode permanecer imóvel por horas, com os músculos tensos, a língua capturando partículas suspensas no ar, até que surja uma oportunidade. O ataque é imediato e eficaz. Uma rápida explosão de veneno paralisa a presa antes mesmo que ela possa reagir, garantindo uma captura segura em um instante. No mundo deles, viver é reduzir a existência àquela espera e àquele momento. Não há outra razão para justificar sua permanência sob a sombra das árvores. Essa abordagem minimalista ao cotidiano também se reflete em sua estratégia de caça. Seu método varia de acordo com a presa. Diante de um roedor desavisado, o trabalho é rápido, com uma mordida. O veneno faz efeito e tudo o que precisam fazer é esperar que a vítima ceda. Mas quando se depara com presas maiores, como coelhos selvagens, a cobra tem a capacidade de engoli-los inteiros. Graças à sua mandíbula articulada, cujos ossos não são fundidos, ele pode expandir sua boca para abranger corpos muito maiores que seu diâmetro. A presa é engolida lentamente e os poderosos músculos do pescoço a guiam em direção ao estômago. Esse mecanismo evita que o animal tenha que despedaçá-la e permite que ele digira ossos, pelos e órgãos, deixando poucos resíduos significativos. Essa estratégia é complementada por seu modo reprodutivo único. Enquanto algumas cobras depositam ovos em ninhos improvisados sob troncos ou entre pedras, a cascavel do Pacífico dá à luz filhotes totalmente formados, prontos para se defenderem sozinhos desde o primeiro momento. Essa abordagem elimina a vulnerabilidade dos ovos expostos em um ambiente onde predadores como guaxinins costumam predá-los. Dessa forma, os filhotes emergem prontos para caçar pequenas presas e se defender puramente por instinto. Em sua busca constante por alimento, a cobra explora diferentes territórios e recursos. Assim, nas margens dos cursos d'água de Yosemite, ela desliza pela vegetação rasteira, guiada por seu olfato químico, que detecta o rastro de uma presa muito diferente. Ovos recém-postos no ninho de um pato real. Para a fêmea, esses ovos representam uma fonte rápida de proteína, fácil de consumir e sem o risco de confronto direto. Mas a defesa da mãe é feroz. Ela investiu semanas de energia reprimida na incubação desses ovos, e seu instinto é ficar no caminho, em pé, vocalizando sons ásperos e abrindo suas asas na tentativa de intimidar a cobra. O momento se arrasta. Outros patos se aproximam, criando um grupo de pássaros nervosos que aumenta o risco para a cobra. Esses répteis, embora pacientes, prezam pela segurança e pela conservação de energia. Cada movimento em falso, cada confronto desnecessário, representa uma perda no equilíbrio de suas vidas. A cobra então decide recuar, deslizando furtivamente para o mato em busca de outra oportunidade menos custosa. Nesse ambiente, até o predador precisa saber a hora de ceder. Mas a sobrevivência não depende apenas do que é visto ou ouvido. Neste vasto ambiente, grande parte da vida selvagem é guiada por sinais invisíveis, aromas que permeiam o ar e transmitem mensagens vitais. Em suas paisagens há algo raramente percebido em cartões postais turísticos, mas que rege boa parte da natureza: o cheiro. Invisíveis, persistentes e muitas vezes decisivos, os aromas são sinais químicos que marcam território, anunciam perigo, atraem um parceiro ou guiam em direção à presa. A floresta, dia ou noite, está carregada de mensagens na forma de partículas suspensas no ar ou impregnadas na terra, cascas e rochas. Aqui, o olfato não é um sentido acessório, mas uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Um animal que transformou o cheiro em uma arma literal é o gambá de Yosemite, um pequeno carnívoro noturno com pelo preto e branco e uma listra característica que não o adorna. Ele alerta. Quando ameaçado, o gambá recorre a uma estratégia que raramente falha. Ele levanta o rabo, arqueia as costas e espirra um líquido oleoso com um odor pungente e persistente que pode atingir até 4 metros. O componente químico dessa secreção é tão potente que repele predadores e permanece impregnado por dias na vegetação ou na pele dos afetados. Muitas vezes é o cheiro, não a visão, que revela sua proximidade. Mas no mundo deles, o cheiro não é apenas um recurso de defesa. Os gambás se comunicam entre si por meio do cheiro do corpo. Os machos, durante a época de acasalamento, vagam por seu território, deixando rastros de cheiro que as fêmeas reconhecem e seguem.
Por sua vez, as mães marcam o perímetro de suas tocas com pequenas quantidades de sua secreção para avisar outros carnívoros para ficarem longe. É uma comunicação silenciosa, eficiente e mortalmente honesta. Mas além do gambá, nas mesmas trilhas cobertas de restos de plantas e entre troncos caídos, outro predador noturno também lê e escreve mensagens com seu olfato: a raposa cinzenta de Yosemite. De hábitos discretos e excelente trepadora, capaz de escapar de coiotes subindo em árvores, essa raposa mantém um intrincado sistema de comunicação olfativa. Ele usa glândulas odoríferas na base da cauda e entre as pernas, deixando marcas em pedras, arbustos e raízes expostas. É assim que ele estabelece seu território, reconhece seus pares e detecta se alguma presa passou por perto. Ao contrário de outros canídeos, a raposa cinzenta presta atenção especial ao estado desses aromas. Um aroma fresco indica proximidade e oportunidade. Um aroma envelhecido indica risco ou fracasso. Essa leitura química do ambiente lhe permite tomar decisões sem se expor desnecessariamente. Durante a caça, ele segue o cheiro de roedores, coelhos ou pássaros até localizá-los com uma precisão que a visão ou a audição nem sempre conseguem proporcionar. Em Yosemite, onde predadores maiores espreitam e a competição por comida é constante, essa capacidade olfativa representa uma vantagem tangível. Tanto o gambá quanto a raposa cinzenta coexistem em um ecossistema onde o cheiro determina hierarquias, encontros e fugas. É por isso que, todas as noites, um diálogo invisível se desenrola nas trilhas de Yosemite. Um diálogo que não pertence àqueles que caminham durante o dia, mas àqueles que aprenderam a ler a escuridão e as mensagens que flutuam no ar. E nem todas as formas de comunicação exigem som ou imagem. Na natureza, o cheiro permanece mesmo após a morte do corpo. Aromas contam histórias, alertam e prometem. Neste parque natural, cada predador, necrófago e presa deixa sua assinatura olfativa na floresta, e aqueles que sabem interpretá-la sobrevivem. O aroma, nesta paisagem montanhosa de pinheiros, abetos e sequoias, não é um detalhe. É uma linguagem em si. Uma que dispensa tradução, pois fala de fome, medo e pertencimento. A cada passo. Ao seu redor, a raposa cinza percebe um mundo cheio de mensagens invisíveis. Cada brisa, cada pequeno movimento nos arbustos é um sinal. Neste ecossistema, as presas não são escassas, mas capturá-las exige cálculo e paciência. Algumas, como os pequenos esquilos de manto dourado, podem representar um desafio temporário, mas a raposa conhece as regras deste jogo. Ela sabe que a astúcia, mais do que a velocidade, garante a comida. O esquilo desce ao chão em busca de sementes caídas. É um risco breve, mas necessário para sua sobrevivência e a de seus filhotes. A raposa ainda não se moveu. Ela decide esperar. Ele sente que, se não perceber nenhuma perturbação ao redor, o esquilo se afastará alguns passos da árvore. Um pequeno erro, mas suficiente. Quando a raposa vê uma oportunidade, ela emerge do seu esconderijo. O esquilo imediatamente percebe a ameaça e corre para se proteger. Mas não é ela que a raposa está seguindo, mas sim o lugar exato para onde ela inevitavelmente irá. Aquela árvore para a qual ela não pode retornar agora. A raposa avança, bloqueia a passagem e o acesso, o esquilo, preso entre a corrida e o instinto, para por um segundo. O medo o paralisa. Para a raposa, não é uma vitória, mas parte da rotina. Assim, entre as árvores e o chão coberto de folhas, a floresta continua seu curso como se nada tivesse acontecido, porque a morte em Yosemite é algo que pode desaparecer em questão de segundos. Este parque natural, apesar de parecer um território controlado, continua sendo um ambiente regido pelas leis mais antigas. Aqui, a sobrevivência não depende de força ou velocidade. Depende da capacidade de ler aquele pequeno instante em que tudo se define. Inteligência, padrões, memória, hierarquia, todas essas características convergem em um único organismo coletivo, a colmeia. Apesar do seu pequeno tamanho, essas criaturas pertencem a uma linha evolutiva que remonta a mais de 100 milhões de anos, um antigo vestígio de complexidade biológica. Dentro da colmeia, a comunicação entre as abelhas é tão precisa quanto sofisticada. Elas usam sinais químicos, táteis e visuais para transmitir informações vitais.
A mais conhecida de todas é a dança do balanço, um movimento específico que indica aos seus companheiros a distância e a direção exata de fontes de alimento, como vastos campos de flores. Essas danças podem apontar locais a vários quilômetros de distância, fornecendo uma coordenada verdadeira no vasto território que exploram. A organização interna da colmeia é marcada por uma hierarquia rigorosa, cujo ponto mais crucial é a rainha. A seleção de uma nova rainha é um processo complexo e fundamental para a sobrevivência do enxame. Quando a rainha atual morre, as operárias selecionam várias larvas jovens e as alimentam com uma substância especial chamada geleia real. Essa dieta exclusiva transforma essas larvas em candidatas a rainhas. À medida que crescem, as futuras rainhas competem entre si e apenas uma sobreviverá, estabelecendo domínio e controle sobre a colônia. Uma vez consagrada, a nova rainha emite um feromônio característico que permeia a colmeia. Por alguns segundos, a atividade cessa. É uma pausa mínima, imperceptível para quem está de fora, mas decisiva para quem vive lá dentro. As operárias reconhecem instantaneamente o novo sinal e o enxame reorganiza sua estrutura. A rotina recomeça imediatamente, agora guiada pela mensagem química que garante a coesão e a estabilidade do enxame. Lá fora, enquanto a colmeia retoma seu ritmo sob o comando da nova rainha, as operárias continuam com outra tarefa vital para sua espécie: coletar néctar e pólen. Essa atividade, que nunca cessa completamente, sustenta não apenas a vida do enxame, mas também a do ambiente em que ele habita. Em apenas um dia, uma colmeia pode polinizar centenas de milhares de flores, garantindo a reprodução de inúmeras espécies de plantas e sustentando a cadeia alimentar local. Esse trabalho constante é o motor invisível que mantém o equilíbrio do ecossistema. A proteção da casa é igualmente formidável. Quando ameaçada por intrusos, especialmente vespas que tentam invadir ou saquear a colmeia, a abelha atacada libera feromônios que funcionam como um sinal de alarme. Logo, dezenas de suas companheiras convergem para cercar o inimigo. Sem armas ou ferramentas visíveis, as abelhas empregam uma tática baseada na física. Vibram seus músculos para aumentar a temperatura corporal coletiva. Esse forno vivo gera calor que pode chegar a 45 graus Celsius, um nível mortal para a vespa, que sucumbe antes de conseguir escapar. Mas a força desse inseto não se limita às suas táticas de defesa. O voo da abelha é outro de seus prodígios. Apesar de ter um corpo relativamente pesado em proporção às suas asas, seus músculos e estruturas alares trabalham em perfeita sincronia para permitir manobras precisas e sustentadas. Em teoria, suas asas seriam incapazes de impulsionar um corpo tão compacto. Mas a abelha desafia essas leis, provando que a natureza encontra maneiras inesperadas. Além disso, seus favos são obras-primas da engenharia natural. Cada célula hexagonal é construída com precisão perfeita, otimizando espaço e materiais e garantindo a resistência estrutural que sustenta toda a colônia. Assim, a abelha demonstra que a força não está no tamanho, mas na organização, na inteligência coletiva e na precisão evolutiva. Um pequeno universo de vida e morte que pulsa dentro de Yosemite, imperceptível para o visitante desavisado, mas essencial para a continuidade desta vasta paisagem natural. Na penumbra da floresta, enquanto o dia dá lugar à noite, uma criatura discreta voa pelo céu com uma elegância perturbadora: o morcego malhada. Este morcego, com suas orelhas proeminentes e pelo escuro pontilhado de 3 manchas brancas, parece uma aparição fantasmagórica no meio da floresta. Seu voo ágil e silencioso o torna um predador eficaz e quase invisível. Durante o dia, refugia-se em fendas de penhascos ou cavidades rochosas, lugares onde a luz mal penetra e o silêncio é absoluto. Ali, suas orelhas, enroladas como pergaminhos, repousam contra a cabeça. Mas quando a noite cai, essas mesmas orelhas se abrem, irrigadas pelo sangue que as infla, prontas para captar os menores sons do ambiente. Essa implantação não é apenas uma peculiaridade anatômica, mas uma adaptação crucial para sua sobrevivência. O morcego malhado grande é um caçador solitário e territorial. Sua dieta consiste principalmente de mariposas, embora também capture outros insetos quando surge a oportunidade. Para localizar suas presas na escuridão absoluta,
Ele usa a ecolocalização, emite sons de alta frequência e decifra os ecos que refletem nos arredores. Ao contrário da maioria dos morcegos, esta espécie produz sinais em um alcance menor, uma característica que a distingue e lhe permite adaptar-se efetivamente às paisagens acidentadas e fechadas onde vive. Em pleno voo, sua silhueta se destaca contra o céu estrelado, realizando manobras rápidas e precisas para capturar suas presas em pleno ar. Sua capacidade de fazer curvas fechadas e descidas vertiginosas o torna um predador formidável em seu nicho ecológico. A continuidade da espécie segue um ritmo lento. As fêmeas geralmente dão à luz um único filhote por ano, geralmente durante os meses de verão. Os recém-nascidos são cegos e sem pelos, completamente dependentes das mães nas primeiras semanas de vida. Com o tempo, desenvolvem as manchas brancas características e as orelhas grandes que distinguem a espécie. Embora levem vidas solitárias, algumas espécies de morcegos apresentam um comportamento cooperativo surpreendente. Quando um indivíduo não se alimenta, outros podem compartilhar pequenas quantidades de sangue ou comida, garantindo sua sobrevivência. No entanto, essa solidariedade tem suas regras. Os morcegos são capazes de lembrar com precisão quem ofereceu ajuda e quem a recebeu sem retribuir. Aqueles que quebram esse pacto tácito são isolados e, às vezes, condenados a morrer de fome. Uma lição silenciosa na escuridão, onde a memória e a reciprocidade decidem o destino. O morcego malhado é uma espécie rara em Yosemite e sua presença é indicativa de um ecossistema saudável. Assim, nas sombras do parque, o morcego pintado continua seu voo silencioso, uma expressão discreta da complexidade e beleza que habita a vida noturna neste santuário natural. Enquanto algumas criaturas vagam pelo céu, outras se escondem nas sombras do chão. Nas profundezas de Yosemite, onde a luz mal toca o chão da floresta e o silêncio se adensa, vive um predador raramente visto, o leão da montanha, também conhecido como puma. Este felino é um mestre da furtividade e da solidão. Seu corpo ágil e poderoso pode atingir até 2 metros de comprimento e pesar entre 60 e 100 quilos. Sua pelagem bege uniforme permite que ele se misture à vegetação e às formações rochosas do parque, transformando-o em uma sombra invisível, indistinguível de sua presa. Apesar do seu tamanho e força, o leão da montanha prefere evitar o contato direto com outros animais selvagens do parque. Sua atividade é principalmente noturna e crepuscular, o que, combinado com sua natureza elusiva, torna sua aparição rara. A dieta do puma em Yosemite é baseada principalmente em veados mula, sua presa favorita. No entanto, ele aproveita outras oportunidades quando elas surgem. Roedores, pássaros e, ocasionalmente, até coiotes fazem parte de sua dieta. Sua técnica de caça é a emboscada. Ele se aproxima furtivamente de sua presa, quase invisível nas sombras da floresta, e quando está perto o suficiente, lança um salto preciso e letal. Seus olhos aguçados, adaptados a pouca luz, mantêm concentração absoluta, avaliando cada movimento de suas presas na escuridão. Suas garras cravam-se firmemente no solo e no corpo do animal, prendendo-o com uma força capaz de imobilizá-lo instantaneamente. Seus dentes afiados, especialmente os caninos, perfuram o pescoço com uma mordida rápida e precisa, projetada para cortar as vias aéreas e encerrar a caçada sem demora. Naquele instante, a natureza mostra sua precisão implacável. A presa cai e o ciclo da vida continua, sustentado pela habilidade e pelo silêncio do leão da montanha. Mas sua tarefa não termina com a caça. Durante as horas que antecedem o amanhecer e logo após o pôr do sol, este felino patrulha seu território seguindo rotas estabelecidas por ravinas, áreas de vegetação densa e bordas de clareiras. Cada movimento é guiado por uma leitura cuidadosa de cheiros e sons, detectando rastros recentes de presas ou competidores. Sua audição, capaz de captar frequências imperceptíveis para outros mamíferos, e um olfato aguçado para um felino de seu tamanho, permitem que ele antecipe a presença de um cervo antes mesmo de vê-lo. Este método preciso de patrulha, combinado com uma ampla extensão territorial que mantém as densidades individuais baixas, garante que o puma se mova discreta e eficientemente.
Ao percorrer áreas inexploradas do parque entre elevações e cânions profundos, ele explora todas as pistas para planejar sua caça. Durante uma de suas patrulhas noturnas, o leão da montanha avança com passos medidos, mal perturbando o silêncio da floresta. Seus sentidos estão alertas, cada som, cada cheiro lhe fala sobre o ambiente ao seu redor. De repente, um leve estalar de galhos secos quebra o silêncio. Ele para sem pressa, orientando o corpo na direção da fonte do ruído. O leve cheiro de um cervo jovem paira no ar, um sinal que ele não consegue ignorar. Sem fazer o menor barulho, ele começa a avançar novamente, dessa vez com a precisão de um caçador que sabe que o sucesso depende da paciência. Ele usa a vegetação densa como cobertura natural, deslizando o corpo entre arbustos e troncos caídos, sem pressa. A presa permanece inconsciente, confiante na segurança da clareira sem saída onde para se alimentar. O puma permanece imóvel à distância, com seus olhos atentos fixos em cada movimento do cervo, avaliando o momento exato de atacar. O tempo parece passar mais devagar. Naquele instante, todo o seu corpo fica tenso, pronto para o salto. Com um movimento repentino e poderoso, ele fecha a lacuna em segundos. O golpe é preciso e rápido. A presa não tem chance. Esse comportamento secreto e estratégico faz do leão da montanha um regulador essencial das populações de herbívoros, evitando a superexploração de florestas jovens e mantendo o equilíbrio natural de Yosemite. À medida que a escuridão começa a fechar as trilhas e as sombras se estendem entre os troncos dos abetos e sequoias, um dos caçadores mais eficazes e discretos de Yosemite aparece. Em silêncio absoluto, deslizando entre os galhos, a coruja cinza reivindica seu domínio. Ao contrário de outros predadores noturnos, este caçador não depende da visão para localizar sua presa, embora seus olhos fixos e frontais possuam uma intensidade difícil de descrever. O que realmente torna a coruja cinzenta tão especialista na caça noturna é sua audição sofisticada. O focinho em formato de disco atua como uma antena natural, direcionando os sons para seus canais auditivos, permitindo-lhe detectar o menor farfalhar sob a serapilheira ou o menor arranhão de um galho em movimento de um roedor. Essa estrutura facial, combinada com um sistema auditivo assimétrico, lhe dá a capacidade de localizar presas mesmo quando não consegue vê-las. Sua plumagem salpicada, composta por tons de cinza, ocre e acinzentado, o torna uma extensão da paisagem. Entre os troncos e galhos mortos é quase impossível avistá-lo. Não é apenas uma questão de estética, é uma ferramenta vital. Em uma floresta onde a sobrevivência depende da furtividade, ser invisível é uma vantagem real. Esta coruja caça ao anoitecer quando os sons são amplificados e os movimentos se tornam mais previsíveis. Seus olhos, imóveis dentro das órbitas, permitem uma visão frontal precisa, mas ele precisa virar a cabeça completamente para expandir seu campo de visão. Em troca, compensa essa limitação com uma percepção auditiva que nenhum outro caçador florestal possui. Em uma noite fria, sob a luz fraca, um pequeno roedor se move cautelosamente entre o tapete de folhas secas. Cada movimento é medido, atento a qualquer sinal de perigo. Seus bigodes roçam o chão, em busca de sementes espalhadas que podem ser sua única fonte de alimento neste dia frio. A vários metros de distância, no alto de um pinheiro, uma coruja cinzenta permanece imóvel, espreitando-o por vários minutos, com os olhos fixos no pequeno corpo que se move abaixo. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo suave estalar das folhas sob as patas do roedor. A coruja não precisa ver para caçar. Sua audição, afinada como um instrumento, capta até o menor movimento. Então, quando o rato faz um leve movimento, a tensão se desdobra em um instante quase imperceptível. E sem um som para anunciar sua presença, a coruja desce com precisão letal. A presa não consegue entender o que está acontecendo, incapaz de ver o ataque que já está sobre ela. A coruja cinzenta de Yosemite não é a mais rápida nem a maior, mas sabe dominar o ambiente de cima e das sombras. Sua capacidade de ouvir o que outros animais não conseguem perceber e de se camuflar com a casca das árvores lhe permite ocupar um lugar privilegiado na hierarquia noturna do parque. Aqui, no silêncio entre as árvores, o ar carrega mensagens que poucos conseguem decifrar, e a coruja é uma daquelas que escuta.
Enquanto a grande coruja cinzenta reina suprema nos céus, em terra a competição ainda é acirrada. E algumas pessoas precisam trabalhar o dobro. O texugo americano é um deles. Apesar do seu tamanho, este animal consegue se defender até mesmo de predadores maiores. Embora pareça um roedor, não é. Pertence à família dos mustelídeos e tem dentes afiados e robustos, projetados para rasgar carne e quebrar conchas. Suas garras longas e curvas permitem que ele cave rapidamente em busca de presas subterrâneas e também entre em tocas de outras pessoas. É um carnívoro oportunista. Em Yosemite, alimenta-se de pequenos mamíferos, como esquilos terrestres, ratos e coelhos jovens. Sua dieta é complementada por pássaros, ovos e répteis. Ocasionalmente, aproveita enxames de insetos e se alimenta de abelhas, exibindo notável resistência a picadas graças à sua pele grossa e pelos densos, que atuam como uma barreira natural contra esses ataques. Essa habilidade lhe permite acessar recursos que outros carnívoros evitam a todo custo. Além disso, quando disponível, ele consome trigo, milho, aveia e cevada, refletindo uma dieta surpreendentemente variada para um caçador tão agressivo. Pode viver em grupos de 6 ou mais indivíduos, embora geralmente mantenha hábitos solitários. Ele passa grande parte do dia escondido, dormindo dentro de uma das muitas tocas que cava em seu território. Ele prefere o solo da floresta, originando-se de cavidades naturais no solo ou nas rochas, ao longo de encostas naturais e artificiais ou na base de uma árvore, que ele usa para afiar suas garras. Ao se deslocar em busca de alimento, é comum observá-lo esfregando as patas dianteiras na casca de troncos baixos, marcando seu território e desgastando levemente suas garras, comportamento característico de exemplares mais velhos. Ao contrário de outros pequenos carnívoros do parque, seu instinto agressivo e capacidade de escavação o colocam em uma linha evolutiva vantajosa. Capaz de acessar tocas subterrâneas, perseguir presas sob troncos caídos ou emboscar vegetação rasteira, esse comportamento lhe permite explorar nichos que outros evitam, reduzindo a competição e garantindo alimento em territórios limitados. Seu papel em Yosemite é o de predador intermediário, vital para controlar populações de roedores e répteis. Sem essa pressão constante, espécies menores poderiam se reproduzir sem limites, causando um desequilíbrio que afetaria tudo, desde a vegetação até predadores maiores. O excesso de roedores esgotaria sementes e raízes, enquanto certos répteis, sem controle, deslocariam outros animais menores e alterariam o delicado equilíbrio nutricional que sustenta ecossistemas menores. Assim, entre as raízes e clareiras escondidas da floresta, esse pequeno carnívoro sustenta, sem ser visto, parte da ordem natural que mantém viva a estrutura do parque. Enquanto o texugo americano cava no subsolo, removendo raízes e terra solta em busca de presas escondidas, acima do solo a floresta permanece calma, mas não imóvel. Entre a vegetação rasteira e os caminhos escondidos pelas samambaias, outra criatura evita os perigos da noite com uma estratégia diferente. A codorna da montanha é uma das aves mais esquivas neste ambiente. Embora possa voar, raramente o utiliza. Prefere deslocar-se a pé, com movimentos rápidos e medidos, aproveitando a cobertura natural para se manter fora de vista. Seus voos são breves e explosivos, reservados apenas para escapar de perigos imediatos. Essa preferência por se mover perto do solo lhes confere vantagens particulares. Podem explorar áreas de vegetação densa e terrenos rochosos onde outras aves não se aventuram e escapar de predadores por rotas imprevisíveis e mudanças repentinas de direção. Ao contrário de outras espécies voadoras em Yosemite, como o gaio azul ou o mergulhão de crista, que são desajeitadas no chão, a codorna da montanha se destaca por ser hábil no solo. Seu corpo compacto e pernas fortes permitem que ele manobre com precisão entre arbustos e pedras, aproveitando ao máximo o terreno montanhoso. Uma característica distintiva desta ave é a pena ereta na cabeça, conhecida como topete. Mais proeminente nos machos, serve como ornamento durante o cortejo e como sinal de alerta para outras aves. Durante encontros territoriais, os machos eriçam essa pena e adotam posturas rígidas, exibindo seu tamanho e determinação. Assim, em muitas ocasiões, essa demonstração é suficiente para evitar o confronto direto.
Durante a época de acasalamento, os machos emitem um chamado profundo e ressonante, um calu, que ecoa pelos cânions e encostas. Esse canto, junto com exibições visuais, busca atrair fêmeas e estabelecer território. Uma vez formado o par, a fêmea constrói um ninho escondido no chão, onde deposita entre 9 e 10 ovos. Ao contrário da maioria das aves terrestres, ambos os pais participam ativamente da incubação e dos cuidados com os filhotes, demonstrando um forte vínculo familiar. Essa cooperação incomum entre espécies com hábitos semelhantes aumenta as chances de sobrevivência em um ambiente onde o perigo espreita a cada passo. A dieta da codorna da montanha é variada. Alimenta-se principalmente de sementes, folhas e frutas, complementando sua dieta com insetos, especialmente durante a criação dos filhotes. São aves sociais que formam grupos familiares, conhecidos como bandos, compostos por até 20 indivíduos. Esses grupos lhes proporcionam proteção e facilitam sua busca por alimento. Durante o dia, eles se movem juntos pelo terreno e, ao cair da noite, buscam um refúgio na densa vegetação para descansar. Uma característica única da codorna da montanha é sua capacidade de se adaptar às variações de altitude. Durante o verão, eles sobem para altitudes mais elevadas em busca de alimento e temperaturas mais amenas, enquanto no inverno descem para áreas mais baixas e abrigadas. Essa migração altitudinal permite que aproveitem os recursos disponíveis em diferentes épocas do ano. Enquanto a codorna da montanha percorre discretamente o parque, evitando conflitos e se refugiando na vegetação mais acima, outra ave afirma seu domínio com força, violência e oportunismo. Nos céus de Yosemite, a águia americana mantém sua posição como um dos predadores aéreos mais eficientes. Seu bico amarelo brilhante é curvo e enorme. Esse formato permite que ele rasgue a carne com precisão e rapidez, facilitando sua alimentação com presas recém-capturadas ou carniça. Embora sua reputação o coloque como um caçador ativo, grande parte de sua dieta é obtida roubando presas de outras aves ou aproveitando-se de animais mortos. O grito agudo e rouco da águia americana é frequentemente ouvido durante disputas territoriais ou na época de acasalamento. Esses chamados não são ornamentais, mas sim avisos claros direcionados a outras aves ou intrusos, delimitando seu território ou reafirmando seu vínculo com o parceiro. São solitários por natureza, exceto em áreas com fartura de alimentos, onde pequenos grupos podem se reunir. São frequentemente vistos em pares, pois tendem a formar casais monogâmicos que permanecem juntos por anos, defendendo seu ninho e caçando em áreas próximas. Não é a ave de rapina mais evoluída, mas é uma das mais bem adaptadas a ambientes como o de Yosemite. Suas habilidades se manifestam plenamente no ar. Em terra, suas pernas são desajeitadas e ineficientes para o movimento, mas em voo atinge velocidades notáveis e pode planar por longos períodos, aproveitando as correntes térmicas. Pode percorrer grandes distâncias no ar, permanecendo em voo por horas sem parar. É capaz de caçar em pleno voo, tanto em terra quanto sobre corpos d'água, capturando peixes na superfície com precisão. Ele se alimenta de outras aves, como gaivotas, patos e falcões jovens, embora a maioria de suas presas sejam peixes e pequenos mamíferos, como camundongos, musaranhos e esquilos. Embora predadores naturais sejam escassos para um adulto, as águias americanas podem ser ameaçadas por coiotes quando eles vêm ao chão para se alimentar, ou por grandes corujas à noite, especialmente se forem jovens ou doentes. Eles também podem ter problemas quando atacados por grupos de corvos ou falcões defendendo seus ninhos. Nessas situações, a águia americana geralmente recua, aproveitando sua capacidade de ganhar altitude rapidamente e escapar. Assim, no equilíbrio do Yosemite, mesmo no ar, há riscos que não podem ser ignorados. Mas, diferentemente da águia americana, nem todas as aves que voam sobre Yosemite o fazem sob violência ou perseguição. A pega de bico preto é prova disso. Esta ave, que pertence à família dos corvídeos, destaca-se não pela sua força, mas pela sua inteligência e natureza curiosa. Sua dieta é ampla e oportunista. Consome insetos, pequenos roedores, ovos de outras aves e restos de carniça. Alimenta-se também de sementes, frutas silvestres e produtos agrícolas, quando disponíveis.
Esse oportunismo permitiu que ele se adaptasse às margens dos assentamentos humanos, onde explora jardins, quintais e acampamentos em busca de alimento fácil. Uma de suas características físicas é a cauda alongada, mais longa em proporção ao corpo do que a de outras aves de sua espécie. Essa extensão não serve apenas a um propósito estético. Permite manobras precisas durante o voo, facilitando mudanças rápidas de direção e estabilizando movimentos bruscos, vitais para se deslocar entre galhos ou evitar predadores aéreos. Seu repertório vocal é um dos mais extensos entre as aves do seu ambiente, emitindo sons que vão desde assobios agudos até cliques curtos e grunhidos. Esses sons não se limitam a alertas ou chamados territoriais. Eles os utilizam para se coordenar em grupos, comunicar-se com seus filhotes, atrair parceiros durante a época de acasalamento e expressar reconhecimento entre indivíduos. Nessa última função, foi documentado que eles conseguem se lembrar e distinguir as vozes de seus pares. Socialmente, a pega de bico preto se organiza em grandes bandos. São altamente sociáveis e mantêm relações hierárquicas estabelecidas por meio de rituais de saudação, limpeza mútua e pequenas demonstrações de dominância. Essa sociabilidade não é uma característica aleatória. Ela evoluiu como uma resposta adaptativa em ambientes complexos, onde a cooperação melhora as capacidades de defesa e o acesso a recursos. Embora pertença à família dos corvídeos, sua presença não deve ser confundida com a dos corvos comuns de Yosemite. Embora ambos compartilhem inteligência e hábitos oportunistas, a pega se distingue por sua plumagem preta e branca bem definida, um corpo mais claro e um comportamento muito mais ousado. Os corvos tendem a ser cautelosos e evitam o contato direto com humanos a todo custo, enquanto as pegas se aproximam sem hesitação, observando objetos e fazendo contato visual prolongado. Essa combinação de astúcia e audácia se reflete no comportamento comum nas áreas periféricas de Yosemite. Lá, onde as casas começam a se confundir com a floresta, essas aves adotaram o hábito de assediar os gatos domésticos. Eles se aproximam cautelosamente, bicando o rabo ou acenando para provocar uma perseguição, da qual escapam sem dificuldade. Essa cena se repete regularmente. Esse comportamento não é meramente lúdico. Durante essas perseguições, o corpo da pega libera endorfinas e catecolaminas, gerando uma descarga de adrenalina que, como em outras espécies, ajuda a fortalecer seus reflexos e sua capacidade de reagir em situações reais de perigo. Evolutivamente, esses tipos de práticas serviram para aprimorar seus tempos de fuga e proezas de voo, qualidades cruciais em um ambiente onde predadores espreitam tanto na terra quanto no ar. Dessa forma, a pega de bico preto não apenas sobrevive em Yosemite, mas transformou a curiosidade e a inteligência em seu maior trunfo, movendo-se entre árvores, casas e acampamentos com a mesma facilidade com que evita gatos, raposas e aves de rapina. Um pássaro que não precisa se impor pela força quando pode fazê-lo pela engenhosidade. Assim como esta ave, outro morador do parque confia mais na astúcia do que na força para enfrentar os desafios diários. Longe dos becos e lixões que o tornaram famoso nas áreas urbanas, o guaxinim de Yosemite mantém uma existência distante da imagem que lhe é frequentemente atribuída. Aqui, esse animal mantém seu status original de oportunista metódico, que depende de astúcia e de uma memória surpreendentemente precisa para localizar comida em um ambiente que não oferece segundas chances. Ao contrário de seus parentes urbanos, cuja dieta depende muito de dejetos humanos, nessas florestas o guaxinim se torna um predador eficaz e um saqueador habilidoso. Sua dieta é variada, abrangendo desde insetos, frutas e pequenos vertebrados até carniça quando disponível. Eles também desempenham um papel ecológico involuntário como dispersores de sementes, pois, após consumir frutos silvestres, contribuem para a regeneração da floresta, espalhando-os conforme se deslocam. Embora possa parecer contraintuitivo, eles também usam cheiros fortes como guia para localizar restos de presas ou ninhos abandonados, sinais que em seu mundo indicam oportunidade e não repulsa. Mas um dos seus recursos mais cobiçados são os ovos de pássaros que nidificam perto do chão ou em áreas baixas.
Ele espera que as fêmeas saiam temporariamente do ninho para caçar ou beber, e então, aproveitando sua furtividade e destreza manual, ele acessa os ovos. Suas patas dianteiras excepcionalmente sensíveis e precisas permitem que ele manuseie os ovos sem quebrá-los imediatamente. Organize-os e carregue-os um por um para áreas cobertas antes de comê-los. Esse sentido de tato notavelmente desenvolvido é ainda mais intensificado quando ele coloca as patas na água, uma habilidade que ele usa nos vários riachos e cursos de água de Yosemite para detectar pequenas presas ou alimentos escondidos entre as rochas. Essa destreza física é acompanhada por uma pelagem distinta que desempenha funções que vão além da estética. As listras escuras que correm ao longo de sua cauda borram sua silhueta quando ele se move pela vegetação baixa ou atravessa áreas abertas e sombreadas, borrando seu contorno. A máscara escura em seu rosto, longe de ser uma simples característica distintiva, reduz o reflexo do luar e minimiza o ofuscamento, facilitando sua sofisticada visão noturna. Embora sua aparência e atitude curiosas possam enganar, esses animais não são domesticados. Seu temperamento é imprevisível e eles podem reagir com notável agressividade caso se sintam ameaçados ou encurralados. Possuem dentes capazes de rasgar tecidos duros e garras afiadas que utilizam tanto para escalar quanto para se defender. Além disso, eles competem indiretamente com outras espécies, como raposas cinzentas e coiotes, por recursos específicos, o que limita seus movimentos e os força a ajustar sua capacidade adaptativa. Para encontrar abrigo ou criar seus filhotes, o guaxinim de Yosemite usa tocas abandonadas, buracos em árvores ou fendas em formações rochosas, aproveitando recursos pré-existentes na paisagem. Neste habitat, o guaxinim não é um oportunista desajeitado, mas um especialista versátil que conseguiu preservar e aperfeiçoar as habilidades de seus ancestrais selvagens. Neste parque natural, longe das luzes da cidade, cada noite é uma oportunidade de provar que, em seu ambiente original, o verdadeiro animal permanece intacto. A noite em Yosemite oferece oportunidades para diferentes tipos de predadores, e nem todos são tão grandes ou famosos quanto o guaxinim. Enquanto necrófagos diurnos descansam e grandes caçadores patrulham nas sombras, outros habitantes mais discretos se escondem entre as folhas úmidas. Nos mesmos solos onde o guaxinim procura ovos ou pequenos vertebrados, um animal minúsculo, mas surpreendente, mantém sua própria rotina silenciosa. O tritão da montanha é uma espécie rara de se observar, e sua presença se torna memorável por essa raridade. Este pequeno anfíbio pertence a um grupo que mantém as mesmas estratégias de sobrevivência há dezenas de milhões de anos, baseadas em furtividade, imobilidade prolongada e territorialidade incomum. Sua aparência discreta é apenas uma de suas adaptações. A coloração do seu corpo imita perfeitamente o solo coberto de folhas, madeira úmida e líquens. Em meio às sombras, folhas e raízes, torna-se quase impossível avistá-lo a olho nu. Essa camuflagem passiva permite que ele evite predadores e embosque pequenos invertebrados, dos quais se alimenta, sem se expor muito. Ao contrário da imagem passiva frequentemente atribuída aos anfíbios, o tritão da montanha defende seu pequeno território com notável agressividade. Não tolera a proximidade de outros de sua espécie e, em caso de invasão, não hesita em atacar. Esses confrontos discretos, sem exibição ou perseguição, são parte essencial de sua dinâmica territorial. Outra característica única é que ele respira inteiramente pela pele. Não possui pulmões ou guelras funcionais como outros anfíbios, o que o torna um organismo extremamente dependente da umidade e da temperatura ambiente. Cada poro de sua pele atua como uma via de troca gasosa, forçando-o a permanecer em áreas úmidas e sombreadas, para não ressecar. Seu ciclo reprodutivo também se desvia do convencional. Ao contrário da maioria dos anfíbios que depositam seus ovos na água, esta espécie os deposita em ambientes úmidos, escondidos sob troncos, pedras ou entre raízes. Os juvenis se desenvolvem ali, sem passar pela fase larval aquática. Esse comportamento incomum reduz a exposição a predadores aquáticos e permite que os filhotes cresçam em condições estáveis e protegidas.
Como recurso de defesa adicional, a pele do tritão dente de serra secreta uma toxina leve, inofensiva para grandes vertebrados, mas suficiente para repelir pequenos predadores e impedir que insetos ou artrópodes ousem se alimentar dela. É uma adaptação sutil que não os torna invulneráveis, mas aumenta suas chances de sobrevivência em um ambiente onde cada oportunidade conta. Neste ecossistema, onde a discrição e a discrição marcam a diferença entre a vida e a morte, nem todos os habitantes optam pelo sigilo absoluto. A poucos metros de onde o tritão da montanha permanece imóvel sob um leito de folhas úmidas, outro animal adota uma estratégia oposta, mais visível, mas não menos astuta. É o veado mula, o herbívoro mais numeroso de Yosemite e um dos grandes protagonistas silenciosos do parque. Este veado com orelhas desproporcionais é muito mais do que um animal de fundo de cartão postal. Suas enormes aurículas agem como radares naturais, capazes de se orientar de forma independente para captar o menor farfalhar ou o bater de asas de um pássaro assustado. Antes de ver ou sentir o cheiro de um predador, seus ouvidos o alertam sobre qualquer anormalidade no terreno. Ao contrário de outras espécies migratórias que viajam longas distâncias, os veados mulas apresentam um padrão local. Eles sobem para altitudes mais elevadas durante o verão, onde a vegetação é mais abundante e tenra, e descem para os vales quando o frio começa a cobrir os picos de neve. Esse deslocamento vertical garante alimento durante todo o ano, evitando assim uma competição excessiva entre os exemplares. Não é uma migração em massa, mas sim uma adaptação gradual que acompanha as variações climáticas e a disponibilidade de recursos. Apesar do tamanho e da aparência serena, não são presas fáceis. Não conseguem competir com um puma em resistência ou com um coiote em velocidade. Mas sua verdadeira vantagem reside na capacidade de fazer mudanças bruscas de direção e em seus saltos longos e precisos que podem transpor obstáculos naturais e cortar as linhas de ataque de seus predadores. Suas principais ameaças incluem pumas, linces e coiotes, embora os juvenis possam ocasionalmente cair nas garras de águias reais. O comportamento social dos veados mula também se adapta ao ritmo das estações. Durante o inverno, eles se reúnem em bandos maiores, uma estratégia que aumenta suas chances de sobrevivência durante os meses mais rigorosos. Durante o verão, no entanto, eles se dispersam em pequenos grupos ou se movem sozinhos, reduzindo a competição direta pelas pastagens mais verdes e acessíveis. A cada outono, esse equilíbrio é temporariamente interrompido com a chegada do cio. Os machos, motivados pelos altos níveis de testosterona, envolvem-se em lutas e perseguições que podem resultar em ferimentos graves. O choque de chifres ressoa nas clareiras e áreas de matagal, enquanto as fêmeas permanecem alertas para os pretendentes mais vigorosos. Uma característica distintiva desses animais é a mancha branca em suas costas, que é exibida como um sinal visual inequívoco. Quando um cervo sente perigo e foge, ele levanta a cauda e expõe essa marca, um aviso aos demais membros do grupo que, ao vê-la, entendem que é hora de fugir. Além dos sinais visuais, os machos usam o cheiro como forma de demarcação territorial. Durante o outono, eles se esfregam em árvores e arbustos para exalar seu cheiro por meio de glândulas localizadas na testa e na base dos chifres. Essas marcas permanecem ativas por semanas, indicando a presença de um indivíduo dominante e limitando a entrada de potenciais rivais. A abundância de veados mula em Yosemite, com uma população estimada em cerca de 2.500, se deve a uma combinação dessas adaptações. Sua flexibilidade social, sua capacidade de se mover sazonalmente e uma dieta variada que inclui brotos tenros, galhos, bolotas e frutas silvestres. Esse equilíbrio entre mobilidade, prudência e oportunidade permitiu que ele se estabelecesse como o herbívoro predominante do parque. Mas além dos prados, florestas abertas e vales onde os veados prosperam, a paisagem muda. Nos trechos mais acidentados e desolados de Yosemite, onde as encostas descem em declives impossíveis e o vento esculpe a rocha há milênios, um dos habitantes mais singulares do parque sobrevive, o carneiro selvagem.
Essa criatura robusta e ágil fez dos penhascos e paredões verticais seu refúgio natural, evitando assim os predadores que dominam as terras baixas. Seu corpo compacto e musculoso foi projetado para a resistência. Possui pelos espessos que o protegem das temperaturas extremas encontradas em grandes altitudes e cascos especializados que lhe permitem ficar em pé em pequenas saliências. Seus cascos fendidos, com almofadas ásperas e aderentes, adaptam-se perfeitamente aos terrenos rochosos, proporcionando tração e estabilidade nos terrenos mais instáveis. Lá, onde para qualquer outro animal só existe abismo, o carneiro selvagem encontra caminhos secretos e apoios invisíveis. Mas sua característica mais impressionante são, sem dúvida, seus chifres. Os machos têm caudas pesadas e curvas capazes de atingir comprimentos consideráveis. Eles não as utilizam para caçar ou se defender de outras espécies, mas sim para competir entre si pelo direito de reprodução. Durante a época de acasalamento, os confrontos são demonstrações cruas de força e persistência. Os machos avançam uns contra os outros com violência controlada, batendo os chifres num rugido que ressoa por todas as ravinas. O eco dessas colisões se torna parte da paisagem sonora do parque durante esses dias. Ao contrário de outras espécies que preferem florestas densas ou vales cobertos, os carneiros selvagens preferem áreas abertas e rochosas, onde sua visão pode antecipar qualquer movimento suspeito. Seus olhos, localizados nas laterais da cabeça, lhe dão um campo de visão lateral que cobre praticamente todo o ambiente ao seu redor, permitindo que ele monitore potenciais ameaças sem precisar mover a cabeça. Essa habilidade é crucial não apenas para escapar de predadores como o leão da montanha, mas também para calcular as distâncias exatas entre as pedras ao se mover. A rotina deste animal é determinada pela busca por alimento e água. Eles consomem gramíneas secas, brotos tenros e, quando a estação permite, pequenas flores altas. São criaturas diurnas e aproveitam as primeiras e últimas horas do dia para se alimentar, enquanto nas horas de maior calor se refugiam nas sombras das rochas. O carneiro selvagem é, em suma, um especialista em montanhas, um sobrevivente de lugares que parecem privados de vida. A presença deles mantém um equilíbrio silencioso nos picos de Yosemite, onde poucos mamíferos conseguem prosperar. Às vezes, nas primeiras horas do dia, quando a luz ainda filtra timidamente entre as encostas e as rochas afastam o frio da noite, ocorre uma travessia silenciosa. Carneiros selvagens descem em pequenos grupos em direção às nascentes que persistem nas áreas mais baixas. Enquanto dos arbustos próximos, o pequeno perfil de um lince aparece cautelosamente. Não há perseguição, nem confronto. Ambas as espécies bebem do mesmo riacho sem se reconhecerem como inimigas. A ovelha, enorme e desconfiada, mantém os olhos erguidos, enquanto o lince, mais preocupado em se esconder do que em perseguir, procura a sombra próxima de uma rocha caída. Essa coexistência tensa e silenciosa, onde cada animal conhece seu lugar e seus riscos, faz parte do delicado tecido natural de Yosemite. O lince pardo é um dos caçadores mais discretos do parque. Menor que um puma e mais esquivo que um coiote, sua silhueta se move pela vegetação rasteira com uma graça quase invisível. Seu corpo compacto e musculoso permite-lhe escalar, pular e deslizar entre rochas com uma facilidade natural que raramente deixa rastros. Sua pelagem, salpicada de tons terrosos e acinzentados, se mistura às sombras de arbustos e galhos secos. Ele prefere margens de florestas, clareiras entre árvores e ravinas que margeiam riachos. Lá realiza jornadas solitárias, estabelecendo territórios que patrulha com frequência, embora sem rigidez. Caça principalmente à noite, embora não negligencie as oportunidades diurnas. Suas presas habituais são lebres, esquilos terrestres e pássaros rasteiros que ele caça em folhagens ou rochas. Sua estratégia consiste em uma abordagem paciente, um salto rápido e preciso e uma retirada imediata para o abrigo mais próximo. Seus sentidos, aguçados para caçar com pouca luz, o tornam um predador eficaz. Seus olhos, adaptados para detectar até o menor movimento em condições de pouca luz, e sua audição, capaz de detectar o estalo de um galho morto a vários metros de distância, são suas principais armas.
Um lince raramente precisa recorrer a perseguições prolongadas. Seu método é esperar, surpreender e desaparecer. Em Yosemite, seus números não são abundantes, mas sua presença é constante. Eles se movem discretamente, deixando apenas um leve rastro na terra úmida ou uma pena caída como testemunha. Para muitos visitantes, sua existência é mais percebida pela sensação de estar sendo observado do que pela visão direta de sua figura. É um daqueles habitantes silenciosos que a floresta guarda para si. No final da tarde, quando a luz começa a diminuir entre os troncos e o ar esfria, uma lebre do mato se aventura para fora de seu abrigo, atraída pelos brotos frescos que crescem perto de uma rocha. Nada no ambiente parece alterado, exceto por uma sombra que permanece imóvel entre a grama seca há minutos. É o lince pardo. Os bigodes tremem levemente, medindo a distância, um movimento em falso e tudo se foi. Quando a lebre para farejar, o gato furtivamente dá 2 passos à frente e, num instante, sem aviso ou som, ele ataca. Um salto curto, preciso e suficiente. O corpo da lebre mal consegue se virar antes de ser apanhado entre as patas. Sem comemorar ou prolongar o ato, o lince pega sua presa e desaparece nos arbustos, deixando para trás o leve farfalhar das folhas enquanto elas se reorganizam. Nesta paisagem de rocha, floresta e água, cada espécie, visível ou discreta, desempenha um papel específico. Das manadas de veados-mula cruzando os prados ao amanhecer, às pegas rondando os acampamentos em busca de alimento, aos guaxinins reservados, aos tritões imóveis e aos carneiros selvagens desafiando as encostas verticais, Yosemite mantém intacta a dinâmica ancestral da vida ao ar livre. Um território onde as estações impõem seu ritmo e onde cada animal, do mais ágil ao mais paciente, se adapta ou cede seu lugar. Mais do que um refúgio, este parque é um palco vivo de permanência e transformação, onde a vida se desenvolve sem intermediários, sustentada pelas mesmas leis que regem estas terras desde muito antes de quaisquer outras testemunhas.